Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Estamos para a nossa escola bíblica, continuando falando sobre fé. Um dos grandes exemplos de fé que nós temos foi o nosso pai Abraão, não é? Deixou para nós um legado do que é sair confiando, crendo nesse Deus maravilhoso, que nós enxergamos pela fé, mas também enxergamos pelas experiências que temos vivido com Ele. Amém? Quero dar boas-vindas a todos vocês que já estão comigo nessa escola. Ainda estamos aqui respirando o grande culto de ontem ali no Parque Paulistano. O Parque Paulistano já existe há alguns anos, mas a última tarefa, o último trabalho já completou 7 anos. Temos lá o pastor Rinaldo, um homem de Deus que Deus colocou ali, está fazendo uma grande obra. Vocês vão acompanhar daqui a pouco. Nós vamos estar transmitindo para vocês, ainda não nessa quinta-feira, mas na outra, não é? O trabalho foi uma glória muito grande. Mas vamos orar por você que já está comigo. Irmã Maria Prado, bem-vinda, querida. Deus abençoe, um ótimo dia para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que já estão chegando aí, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos orar, depois vamos falar sobre fé, não é? Fé é a nossa força motora que nos ajuda na nossa caminhada, né? Eu diria até que a nossa fé, não é?
ela vai até o tempo das provas, quando então o nosso Deus se manifesta, né? Cosmo Ramos de Oliveira, bem-vindo, querido. Eu estou falando aqui do trabalho de ontem, que foi uma glória muito grande, ali no Parque Paulistano, mas sejam bem-vindos. Nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para você que já está comigo, para todos que vão entrar depois, e também pelo nosso caderno de oração, onde os pedidos são colocados sempre ali, confiando, esperando naquele que responde, naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Oremos. Pai Celeste, queremos te agradecer pela noite de paz que nos concedestes. Estamos aqui agora começando essa escola. Pai, abençoe os teus filhos que já estão comigo, aqueles que ainda vão entrar depois, que todos sejam abençoados pela tua mão, pela tua presença, pela tua graça. Prepara-nos também para os cultos presenciais, como vai estar acontecendo na nossa sede. Pai Celeste, abençoa a nossa escola presencial, está o nosso superintendente, Cosmo Oliveira, abençoa o teu servo grandemente, Pai, como todos os professores e as classes. Prepara-nos também para o culto da noite, Pai. Em tudo possamos te louvar, te glorificar, sabendo que o nosso Deus nunca, mas nunca mesmo vai nos deixar sozinhos nessa caminhada. Obrigado pelo trabalho de ontem ali no Paulistano. Continua abençoando o teu servo, pastor Reinaldo. Ó Deus, que tem feito um grande trabalho naquele lugar. Te agradeço pelas congregações que ontem estiveram ali, te agradecendo pelos aniversários da tua igreja no Parque Paulistano. Agora abençoa o nosso caderno de oração, todos os pedidos que estão colocados ali, Pai. Tu sabes o quanto todos ali esperam a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, porque tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Agora eu te peço, prepara este pequeno servo para ministrar a tua palavra, ou prepara os corações para recebê-la e que ela seja aquele lenitivo, aquele alimento, aquela força que gera fé. Está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Te peço assim as tuas bênçãos e vitória. Fica conosco, abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, também a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa que possamos cumprir esta missão com a tua graça e presença nas nossas vidas. Assim eu oro, te pedindo já a tua bênção para todos que vão estar comigo nessa aula, para os que já estão. Se algum pedido de oração for colocado por uma necessidade ou um socorro, Pai, eu já estou te apresentando e pedindo a tua intervenção e a tua resposta. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe a todos, são todos bem-vindos. Aí está a nossa irmã Rosimeire, missionária. Deus abençoe, querida. Vamos então abrir a nossa escola com o nosso louvor 545 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, sempre novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprender, a bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola,
repousando no santo poder, e que sempre tens tudo aqui feito, que tu fruto possamos colher. Oh, vem, sim, vem na esmola comigo, ouvir novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Amém, amados? Aqui estamos, está aí deixa eu ver, Dioneu Live, Felisberto, não sei, Dioneu Live, Felisberto, amém, bem-vindo, querido, muito bem-vindo, Deus abençoe. Amados, quero ainda ouvir com vocês um louvor que fala rompendo em fé. Na nossa caminhada cristã nós temos muitos desafios, e como nós precisamos de estar preparados, não é, para romper em fé. Vamos ouvir este louvor, que é para te preparar o coração para meditarmos na palavra do nosso Deus. Rompendo em fé. Para viver a cada dia, rompendo em fé. Cante conosco esse louvor, vai te abastecendo para ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Eis que a minha fé é provada, tu me dás a chance de ser um pouco mais. Nas montanhas e vales, justos e mares, atravesso, vou pra perto de ti. Corações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Não se abrir o mar. Diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Maiara Nunes, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Me vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, Aleluia para Jesus. Luísa Torres, querida, aleluia, Espírito Santo, que grande abraço, prazer tê-la conosco. Na chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Rosângela Fraustes, querida, um abraço. Não se abrir o mar. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural e vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé.
se revestirá do teu poder. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia para Jesus. E para a glória do teu nome, aleluia. rompendo em fé. Aleluia! Verdade, queridos, fé. Aleluia. É isso aí, Rosângela, Deus te abençoe, pastor R, Deus abençoe. Meu poder rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, glória a Deus, aleluia. Cada dia vou viver rompendo em fé, cada dia vou viver rompendo em fé, cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, queridos. Glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Romper em fé é uma verdade pura, queridos, e cristalina, não é? Porque como é que nós viveríamos sem fé, né? Naldo Farias, meu querido, Deus abençoe, bem-vindos, Deus abençoe. É isso aí, querido, Deus abençoe, bem-vindo. Estamos juntos nessa guerra, não é? Rompendo em fé. Um dos nossos maiores exemplos de fé foi o nosso pai Abraão, não é? Abraão, aqui o texto diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então ele vai agora trazer-nos o exemplo de Abraão, né? Que foi o maior exemplo de fé. Como este homem arranjou forças, não é? Para largar tudo, uma cidade estável, uma vida estável, uma família segura. De repente ouve o chamado de Deus e se lança pela fé. Josi, amém, Deus abençoe, querida. Eu vou ler do 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de multidões de nações, como que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que lhe foi dito também, imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Abraão foi o maior exemplo de fé. Uma das suas maiores provas
Foi no dia que Deus olhou para o amor e o carinho que ele tinha um filho que demorou 25 anos para nascer. A Bíblia diz que Abraão foi chamado aos 75 anos de idade, mas Isaac só nasceu quando ele tinha 100 anos, não é? Então ele perseverou. Irmãos, como é importante nós nos revestirmos de fé na nossa caminhada cristã e jamais vacilarmos, ainda diante das adversidades, porque nós às vezes somos envolvidos em adversidades, em lutas, em provas, que às vezes nós não temos chão, muitas das vezes olhamos, tudo parece que está falhando, mas não esqueça, o nosso Deus nunca falha. Júnior Domingo de França, meu querido, bem-vindo. Adelina Barbosa, minha irmã querida, como vão vocês todos aí, Mogi Guaçu? Deus abençoe, bem-vinda, bem-vindo todos que estão comigo, é um prazer vocês aqui, não é? Amanda Ferreira, Deus abençoe, querida. Dou um abraço em vocês todos, mesmo à distância, é uma alegria muito grande. Mas então, queridos, Abraão deixa para nós uma experiência, e como é bom quando nas nossas provações nós perseveramos, não é? Que às vezes, quando as provas vêm, nós começamos a vacilar, porque nós somos imediatistas, nós gostamos de pedir e ver acontecer. E às vezes nós pedimos e Deus está naquele compasso de nos preparar para dar aquilo que nós estamos pedindo. E às vezes nós não temos paciência, não é? Como a própria Sara não teve paciência e acabou causando uma tragédia que se pesa até hoje. O que são essas guerras no Oriente Médio? Onde o povo não é descendente de Abraão luta contra o povo descendente de Ismael, que foi aquele filho que nasceu, né, fora dos propósitos de Deus. Querido, Deus falou, espera, confia, não se apressa, porque Deus não tem pressa. Não esqueça que o teu dia tem 24 horas, mas o de Deus é comparado a 1000 anos. Para ele, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então o que nós precisamos é crer, confiar e esperar. Amém, queridos? Mas eu já quero entrar na minha aula. Nós falamos muito na aula passada sobre o objeto da nossa fé. Aonde que está colocada a sua fé? Eu fui contundente, trabalhei muito nesse assunto. Hoje eu quero trabalhar exatamente na fé. Para entender isso, né, nós precisamos enquadrar Hebreus. Marcos Pereira Santos, meu companheiro, um abraço, querido, Deus abençoe. Então aqui está, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que nós não vemos, mas cremos. E quando você começa a crer, começa a trabalhar a sua fé, a Bíblia diz, operai a vossa fé, não é? Dizer, você só pode dizer que tem fé, não é? Ou provar a tua fé pelas tuas obras. É o que diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, na hora da provação você vai dizer, mas eu tenho um Deus, eu vou esperar nele. As pessoas às vezes tentam te desanimar, não é? Porque está demorando, não está acontecendo aquilo que você está falando, mas se você tem convicção de Deus, que você está na direção certa de Deus, não titubeie, não desanime, avance. Vamos lá, para entender isso, nós precisamos de sempre estar meditando na palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então você está buscando a Deus, espera, ele está trabalhando, mas você às vezes não está preparado para receber o que está pedindo, e ele vai trabalhar também você para preparar você para receber. Vamos lá, de onde os santos advertidos contra recuar na fé? Está lá em 10, no versículo 39, né? 38 ele diz, o meu justo viverá pela fé. No 39 fala, que aquele que recuar, né? Senão Deus não vai se agradar de você, né? Em tais casos de apostasia, e nós vamos estar estudando exatamente do verso 1 ao 40, já lemos um pouco, né? Então hoje nós vamos estar mais ativos em falar sobre a operação que acontece em nossas vidas através da fé. Bom, subjetivamente a fé está convencida de que Deus promete, certamente cumprirá, não é? Deus te prometeu, calma, ele vai cumprir. Amém? Objetivamente, o que se espera
é alicerçado, quer dizer, é garantido pelo objeto da fé, a saber, um Deus fiel. Nós não estamos em fé em coisas alheias, como diz o Salmo 20, no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Portanto, fé é olhar para Deus, é confiar nele para tudo, enquanto esperança é olhar para o futuro e confiar em Deus para ele. Todos nós já ouvimos dizer, ver para crer. Essa é a doutrina de Tomé, né? Se eu não vir e não tocar, de modo nenhum crerei. Agora Deus fez uma prova com Tomé séria, né? Porque ele não estava, quando ele se apresentou a primeira vez para os discípulos, se eu não vir, não colocar o meu dedo, eu não vou crer. Aí o Senhor apresenta numa hora que ele está, e ele olha para Tomé, parece que eu estou vendo os olhos do Senhor voltados para Tomé, diz, aí Tomé, vem cá, põe a sua mão aqui, onde eu fui furado, vem aqui. E Tomé, quando olhou e viu, Deus meu, Senhor meu. Aí ele viu que de fato aquele que ressuscitou estava ali para garantir que a missão dele seria cumprida e ele estaria do lado deles, né? Vamos lá. No entanto, para os santos do Antigo Testamento, que receberam a promessa de coisas que não viram, a fé pode ser definida como acreditar mesmo quando não se vê completamente. Por acreditarem nas promessas de Deus e agirem de acordo com ela, foram elogiados por sua fé. O que disse Jesus? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não é? Então nós somos bem-aventurados, ainda que, não vamos esquecer, este pequeno servo mesmo, eu tenho visto muito Deus sobrenatural agindo, que eu já vi Deus fazer ao longo destes 51 anos de pastorado e 61 de crentes. Eu vou dizer, eu tenho que dizer, eu vivo pela fé, mas eu tenho visto também a manifestação desse Deus. Porque para você ver Deus, a grande verdade é essa. É preciso que você passe pela prova. Nós vamos ver Jó, não é? Que passou por aquelas provas terríveis, perde a família, perde os bens, perde a saúde. E lá no 42, no versículo 5, ele diz, eu te ouvi, eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Aonde que os olhos vão ver o Senhor de fato e de verdade? Eu posso dizer, já vi o Senhor muitas vezes, porque no sobrenatural que acontece nas nossas vidas, vem porque você creu. Não é? Tomé disse, se eu não crer, se eu não ver, de maneira nenhuma crerei. Mas a grande verdade é que aquele que não crê pode ver que ele vai duvidar. Então é bom você se encher de fé, de convicção, que quando as coisas acontecerem, você só vai dar glória, não é? E vai caminhar pela fé, né? Então vamos lá. Isso é importante porque de várias maneiras a fé está relacionada às realidades invisíveis de Deus. Não é isso? Considere como o autor usa a palavra convicção de Hebreus 11:1 a respeito das promessas de Deus. Primeiro, a fé é uma garantia de que se espera, se tornará realidade. Não vamos esquecer daquela palavra de Lamentações, né? A fé demorada, não é? Né? A esperança demorada adoece a alma, né? Mas o desejo cumprido é árvore de vida. É isso mesmo, né? Nós precisamos ver também, não é? Ver é importante, mas para você ver, é preciso você crer, porque quando aparecer, você não vai duvidar, você vai glorificar o nome do Senhor. Amém, querido? Primeiro, a fé é a garantia de que se espera se tornará realidade. No entanto, a fé também é a convicção das promessas invisíveis de Deus cumpridas. Em segundo lugar, os exemplos dos santos do Antigo Testamento demonstra que a fé é muito mais do que a ascensão cognitiva estática a certas doutrinas. Na verdade, a fé deve ser a obediência ativa à palavra de Deus. Porque se você está observando a palavra, você está guardando a palavra, essa palavra ela vai te dar vida. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Não é? Então você meditando, crendo, praticando, as coisas de Deus vão se realizando na tua vida. As ações obedientes dos santos do Antigo Testamento são prova da sua fé. Afinal, uma coisa é acreditar que Deus será fiel à sua palavra. Outra é realmente viver de acordo com ela. Eu creio, eu não provo que eu creio apenas com as palavras. Maria do Socorro Figueiredo, bem-vinda, querida. Deus
abençoe você. Ricardino Brito, bem-vindo, Deus abençoe, querido, prazer. A fé dos santos do Antigo Testamento é louvável, considerando que eles experimentaram apenas vislumbres preliminares do que foi prometido a eles por Deus e viveram suas vidas antecipando uma realidade futura, como está lá em Hebreus 11, 39 e 40. Muitos morreram e não viram nada. Eu digo até o próprio Abraão. A Bíblia diz que o Abraão, viveu na terra da promessa, mas não possuiu o espaço de um pé. Então ele estava só crendo, vendo o invisível, crendo, morreu assim. Obviamente que ele viu a glória de Deus, porque, como dissemos, quando nós cremos, quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus. Você não vai ver o sobrenatural de Deus na incredulidade. Juscelia, bem-vindo, querida. Seja bem-vinda, um abraço. Então é preciso você estar vivendo a palavra, pregando, porque a pior coisa que tem é você pregar a palavra de Deus e não crer nela. Porque a obra se realiza através da fé, e a fé vem daquele que acredita. Eu acredito, prego, vivo e Deus se manifesta, porque Deus nunca nos deixa sozinho. Ainda mais esses santos só deram testemunho da palavra de Deus na fé. A palavra de Deus dá testemunho de sua fé, vai falar como eles viveram. Vamos lá, o que a fé faz? Hebreus 11, com as duas primeiras observações em mente, pode-se argumentar que a natureza de uma fé depende da sua justificação. O teólogo britânico H. Strong ilustra ponto com analogia de um acoplamento de trem. Olha só que coisa interessante que esse teólogo faz. O acoplamento une um trem de carros a uma locomotiva. O trem, precisa de andar. Como é que ele vai andar? Margarete Oliveira, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Como é que ele vai andar? O trem, ele não se mexe, mas a hora que a gente acopla ele a uma locomotiva, seja óleo, seja o que for, ele então vai se desenvolver, vai caminhar. O acoplamento não tem força em si, não pode mover um único carro por uma polegada. Todo o poder está na locomotiva, aquela máquina que vai na frente, que então, através seja de lenha, seja de óleo diesel, seja elétrica, ele vai então encontrar condições de se locomover. Mas o acoplamento é o elo pelo qual a potência da locomotiva é transmitida aos carros. Jesus Cristo é o autor e o consumador de nossa fé, a evidência inegável da fidelidade de Deus à sua palavra, o autor e consumador da fé. Hebreus 11 é muito mais do que uma definição de fé, mas um resumo do que a fé faz. Não é? É pela fé que você, Margarete Oliveira, já falei, Bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então está aí, vamos dizer que a nossa fé, ela está aqui nessa locomotiva, e nós somos o carro que vai ser acoplado a ela. Acoplou, o motor vai caminhar e você vai desenvolver a sua caminhada, e é assim que nós caminhamos pela fé, como está lá em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Quando alguém examina a vida dos santos do Antigo Testamento, em Hebreus 11, fica claro que a fé os moveu à obediência, embora eles não tenham recebido totalmente a promessa. Não é por acaso, então, que o autor de Hebreus muda das esperanças não realizadas dos santos do Antigo Testamento para Jesus Cristo, aquele que cumpre todas as esperanças, as promessas de Deus. Então está aí. Cláudia Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Elisete Maria, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Ai, Deus, que bom, Você está aí também. Deus te abençoe, fica aí comigo. Então, amados, a nossa fé é que vai dar brilho. Você vai cantar. Já viu um louvor quando uma pessoa interpreta, Quando ela fala
e ela canta com fé, né? Ela transmite o louvor, ela transmite a mensagem do louvor para o nosso coração, ela vive aquilo pela fé, não é isso? É muito interessante essa parte também. Em outras palavras, a passagem se dirige a uma exortação para nos apoderarmos das realidades nas quais estão a nossa esperança, embora ainda não totalmente vista, já são nossas em Cristo. Você crê, você vive aquilo, é como na pregação também. Você está pregando, você se transporta para aquela realidade, você vive aquela realidade, aí você transmite vida aos teus ouvintes, né? Afinal, a fé nas promessas de Deus de perdão dos pecados e vida eterna, nada mais são do que esperança no crucificado e ressuscitado Jesus. Nós não servimos um Deus morto, um Deus presente. Ele está do nosso lado, ele ouve o nosso clamor e responde, e ele se faz presente, ele realiza muito daquilo que nós falamos, né? Eu já tive a oportunidade de ver paralítico andar, já tive oportunidade de ver pessoas condenadas à morte, já morrendo, dando o último pouco, se levantar e caminhar, porque esse é o Deus de sempre. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Aí, né? Os santos do Antigo Testamento podem ter nos dado exemplos de fé, vivendo de acordo com a realidade das coisas que esperamos. No entanto, como cristãos, entendemos que Jesus Cristo é o autor e o consumador de nossa fé, a evidência inegável da fidelidade de Deus à sua palavra. Enquanto o exemplo dos santos do Antigo Testamento nos lembra que nossa fé está ligada ao fundamento da fé, ou seja, do nosso Deus fiel, a pessoa histórica e obra de Jesus Cristo nos lembram que nossa fé não é uma crença sem prova. Muitas provas estão aí cabalmente mostrando, né? Quanta coisa Deus fez. Uma das maiores realidades, alguém perguntou: como é que você pode provar que Deus existe? Foi um senhor perguntando ao seu funcionário, disse assim: o povo de Israel está aí, ó, uma nação que passou por tantas provas e ainda passam, ela permanece aí porque o que Deus prometeu não cai. Oh, glória a Deus! E é isso que nós estamos aqui hoje. Eu estou aqui, você está aí, nós estamos aqui porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de promessas e que cumpre a promessa, não é? Ele é a prova de que nosso Deus é fiel à sua palavra. A pergunta para todo cristão é: sua vida demonstra fé na obediência ativa, né? Então vamos lá, chamada para a escola de hoje, né? Que é: sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, glória a Deus, né? Foi pela fé, continua, amados, a ser pela fé. Sabe o que é pela fé? É andar em um mar de dúvidas, porque senão não seria fé, mas certeza. O caminho da fé é sobre o mar das dúvidas. A fé exige a certeza divina na presença da dúvida humana. Não existe fé sem a palavra de Deus sustentando a promessa, por isso é que é fé. A dúvida vem. Quantas vezes nós titubeamos, não é? Mas colocamos os nossos olhos, por isso que Hebreus no 12 diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É por isso que ela é a certeza, mas não a certeza das coisas em si, mas das coisas que se esperam. É por isso que ela é a convicção, mas não a convicção dos fatos que se veem, mas dos que não se veem. Temos certeza de que Deus está aí e que nós estamos caminhando com Ele, que Ele está caminhando conosco. Isaías Santos, Deus abençoe, querido, bem-vindo. Está aí, irmão. Então, como dissemos, a responsabilidade de permanecer fiel até o fim é intensificada na nova aliança, até mesmo nos tempos mais difíceis, né? Veremos essa chamada a perseverar na fé. O autor voltou-se para o seu quinto interesse principal: exortar a ser fiel até o fim, não titubear, não olhar para trás, não desanimar, porque às vezes somos cercados por tantas lutas e provas que somos quase que tendentes a desanimar, mas o que Deus fala para nós é ser de firme e constante.
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, querido? Esse muito conhecido sermão sobre homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento começa e termina com o comentário que alertam os leitores para um aspecto específico da fé do Antigo Testamento, a certeza de receber o que Deus prometeu, mas que ainda não veio, sua promessa da vinda, né? Como está lá no livro de 2 Pedro, né? Que dê a promessa, porque desde que nossos pais dormiram, o que eles não sabem que Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. O plano de Deus é salvar todos. Não é? Por isso é que a Bíblia diz: ide, prega o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você vai levar uma palavra de luz para aqueles que estão nas trevas da ignorância, que a palavra trevas na língua hebraica quer dizer ignorância, não saber. Por isso que quando lá no capítulo 4 de Mateus diz, quando Jesus começou a pregar, aquele povo que estava em trevas viu uma grande luz. Qual é a luz? A luz do conhecimento de Deus. Quantas pessoas vivem na luta, na prova, sem esperança, né? Sem expectativa de vida, e você traz o Evangelho, mostra que o Deus existe e faz gerar no coração dele fé. Então ele vai começar a ver Deus, porque você não vê Deus pela vista humana, você vê Deus pela fé, não é? Como está, alguém escreveu isso, né? A fé contempla Deus pelo espelho da sua palavra. O primeiro versículo deste capítulo 11 define a fé como sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Repare que ela é ambas, tanto a certeza como a convicção, mas porém não das coisas que em si, nem dos fatos propriamente dito, mas do que se esperam e dos que não se vê. Você não vê, mas você crê. E o que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você crendo, daí a necessidade de você ler essa palavra, né? Tendo no seu coração assim desejo de obedecer. Não adianta você conhecer a palavra e não colocá-la em prática, não é? Alguém diz que o crer não é o acreditar, mas é colocar em prática aquilo que você lê e entende que é Deus que está falando com você, e você então renova as suas forças. Cláudia Silva, amém. Prazer também ter você comigo, querida. Deus abençoe. No verso 3 está escrito que pela fé entendemos, embora nenhum ser humano tenha testemunhado a criação, sabemos que a partir das Escrituras, Deus fez o mundo por meio da sua palavra. Ele disse assim, haja luz, e houve luz. E ele foi criando tudo pelo poder da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Isso. Então, quando você crê na palavra, coloca em prática na sua vida, você começa a usufruir das benesses, de tudo que Deus prometeu, porque Ele nunca, mas nunca mesmo vai deixar de cumprir a sua palavra, como Ele mesmo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Também pela fé que Abel ofereceu um excelente sacrifício. Vocês viram ali no capítulo 4 de Gênesis, o culto no Antigo Testamento não era como nós reunimos nas igrejas e adoramos em espírito e verdade. Eles eram através de ofertas, eles traziam suas ofertas, ofereciam, e quando Deus as aceitava, vinha e queimava aquela oferenda que lhe era oferecida. Aconteceu com Abel, que não aconteceu com Caim. E o texto sagrado diz que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Então você nunca pode chegar na presença de Deus, seja no louvor, seja na oração. A oração, Tiago ainda chega a dizer, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então a fé tem que estar em você, como aquela mulher que se aproximou de Deus, que estava sofrendo com fluxo de sangue, 12 anos, gastou todos os seus recursos e ela já não tinha mais esperança para conseguir. Marisa Lindené, um abraço, querida, bem-vinda. Então veja bem, mas ela tinha fé, ela dizia só para ela mesma, se eu somente tocar na orla do seu vestido eu vou ficar sarada. Então você tem que entrar na presença de Deus com o seu pedido,
com a sua necessidade, mas revestido de fé. Eu sei que o meu Deus é vivo, eu sei que o meu Deus responde à oração. E quando você entra com essa convicção, querido, você vai sair com a tua resposta, você vai sair com a tua vitória. Daí a necessidade de estudarmos esse capítulo de fé, vivermos isso e aproveitarmos das suas promessas, amém? O mesmo termo grego é usado 2 vezes nesse versículo, testemunho, e ainda fala, é também encontrado em outros textos. O fato é que ele já foi morto há muito tempo, mas seu testemunho continua válido, ou ainda fala com um dos que estão na nuvem de testemunho. Enoque é outro exemplo de como pela fé for arrebatado, ou como aquele que não viu a morte. Coisa tremenda, né? Um homem como esse Enoque andou com Deus. Sabe o que é andar com Deus, né? É aquilo que está no livro de 1 João, né? Aquele que crê nele deve de andar como ele andou. É andar obediente a Deus, procurando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando alguém vive assim, fazendo a vontade de Deus, está escrito lá, né, na 1 João capítulo 2, versículo 17, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Queridos, aí está, permanece para sempre. A vontade de Deus é a sua eternidade já aqui no presente. Ele tinha alcançado bom testemunho de que tinha agradado a Deus. Agradar a Deus é a norma da adoração apropriada. O filtro de Deus em relação aos homens, como já dissemos, é a fé. Por isso é que é impossível agradar a Deus sem ela. A fé é uma necessidade absoluta para compreender as coisas pelas quais nós devemos esperar. Você quer compreender? É pela fé. Amém? Para entender que Deus é o Criador de tudo, né? Tem que ser pela fé. Para oferecer adoração aceitável. Você entra na casa de Deus, dobra os teus joelhos, fala com Deus e pela fé tu entra na presença de Deus. Para oferecer adoração. Você já está à busca da verdade, quer se encontrar com Deus, está ouvindo, ele te chama, sente que quer estar em harmonia. Então o seu primeiro passo é a fé, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, né? O exemplo de Noé é fantástico e se baseia em acontecimentos que ainda não se viu. Vocês já imaginaram? Deus diz a Noé, ele foi achado justo diante de Deus. O texto diz, Noé andava com Deus. Andar com Deus é importante para você, é importante para mim, porque quando nós andamos com Deus, nós podemos sentir a sua amizade, o seu carinho. Oh, meu Deus, eu tenho conversado com Deus, falo, Deus, eu estou precisando disso, e de repente eu chego, Deus já preparou tudo que eu pedi. Eu peço, e depois Deus, quando eu chego, já está preparado, porque Deus é assim, Deus responde, né? A Bíblia diz que Noé herdou a retidão que vem pela fé, fala em 10:38 de Romanos, né? Não pela visão. A fé de Abraão com respeito à promessa de uma terra própria foi demonstrado quando ele obedeceu à voz de Deus, deixar Ur para receber uma herança futura. A Bíblia diz, saiu sem saber para onde ia. Quer dizer, a fé mostra que você caminha na certeza de que vai receber e até que já recebeu. E vai caminhando, enfrentando as suas lutas, né? Viveu como um estrangeiro numa terra que lhe foi prometida. Olhou para além de Canaã, para uma cidade permanente celestial, projetada e construída por Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Que descerá para a nova terra quando Cristo retornar em glória. A fé de Abraão com respeito à promessa dos descendentes foi recompensada com a concepção de Isaac. Agora imagina, o nome Abrão quer dizer pai, né? O nome de Abraão é pai de muitas nações. Mas esse homem viveu 25 anos sem filhos. Aquele filho que aconteceu de vir, que foi o Ismael, aquilo ali foi um acidente de percurso que não trouxe nenhum benefício. Eles estão guerreando até hoje com essas pessoas.
não é? Isaac é que foi algo miraculoso, uma vez que Sara era estéril, Abraão estava com respeito à possibilidade de reprodução já amortecido. Está Romano 4,19. Apesar das alternativas mal orientadas e dúvidas desconcertantes, no final, Abraão teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Crer, esperar, a luta veio, a prova veio, você não está enxergando. Muitas das vezes as pessoas chegam a te dizer assim, mas rapaz, você ainda está esperando, não é? Como a mulher de Jó falava para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela estava falando aquilo, irmãos, por amor, ela não aguentava ver a dor do seu companheiro que ela amava. Aquilo tudo angustiava ela, porque quando uma pessoa ama a outra, a dor da outra passa para aquela mulher, estava sofrendo tudo aquilo. E Satanás aproveitou aquele momento de delírio dela para sopar, manda ele amaldiçoar e morrer. Então ela foi apenas um instrumento de Satanás, mas aquela mulher amava. Uma vez eu disse para um colega, eu vou pregar sobre as virtudes, né, da mulher de Jó, porque se você perguntar o nome dela, não temos, né? Mas se você olhar as virtudes, ele disse assim, não faça isso, porque aquela mulher não tinha virtude. Eu mostrei para ela, aquela mulher foi companheira na aflição, ela não abandonou ele, depois lhe deu outros 10 filhos, ela estava ali. A Bíblia não diz que Jó encontrou outra mulher, é a mesma mulher, é aquela que passou a prova, passou a luta, sofreu com ele, mas não abandonou ele. Quantas mulheres, quando vê que o marido já não está com aquilo que ela esperava, com aquilo que ela gostava e coisa assim, né? Logo o abandona, vai arranjar outro. A mulher de Jó, eu disse para ele, eu vou pregar, depois que eu terminei a pregação, ele me telefonou e cumprimentou. O que eu vou dizer para vocês é isso, irmãos, essa mulher foi isso, mas Jó estava ali, né? Na esperança, né? E ela com ele. Isso é muito importante, você saber sofrer com os que sofrem, né? E depois também ela viu a glória de Deus na vida de Jó, né? Todos estes ainda viveram pela fé, ancorados na esperança das promessas de Deus, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É isso aí, ainda que os meus olhos não vejam, mas a glória que Deus prometeu, Ele vai cumprir com certeza, queridos. A herança na qual a fé dos patriarcas era firmada, era invisível por duas razões. Era celestial e não terrena, e era futura e não presente. Às vezes Deus está falando para você alguma coisa que você não vai ver, nem o teu filho, nem o teu neto, talvez o tetraneto, aquele que vem lá muito depois, vai viver aquela glória, mas ela será vivida. Sulen da Silva Carvalho, bem-vinda, querida. Leia Matos, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Eles viram de longe, saudavam, ou seja, Abraão alegrou-se quando viu o dia da qual Jesus, o Messias, viria. Está lá em João, ele viu meus dias, pela fé, queridos. Nós temos que pregar pela fé, falar coisas que todos vão ficar assustados. Esse homem não tem nada o que ele está dizendo, nós não temos nada, mas a Bíblia não tendo nada, mas sendo ricos. Por que ricos? Porque nós levamos conosco a promessa de um Deus que nunca falha. Glória a Deus. Todos os herdeiros da salvação são refugiados sem lar no mundo presente, porque até o retorno de Cristo eles estão exilados, não é da casa que esperam herdar. Glória a Deus por isso. Assim esses reconhecem que tem uma pátria superior e, em consequência, Deus não se envergonha de chamá-los seus filhos. Oh, glória a Deus! Os filhos, oh Deus, da promessa. Aleluia! Até mesmo os cristãos do Antigo Testamento compreenderam que Deus tinha prometido a eles uma herança que superava os limites de Canaã. Oh, aleluia para Jesus! Nós temos promessa, devemos vivê-las na presença de Deus e glorificar o nome do Senhor. Querido, você não está vendo, mas você crê. Então, se você crê, você começa já vamos dizer assim, a desfrutar pela fé que você está sentado com Jesus lá na eternidade, né? Ao lado de Deus, nós estamos assentados em Cristo. Amém, querido? Depois disso, ele volta a falar de Abraão e de sua prova na qual foi vencedor. A última prova de fé de Abraão veio com ordem de sacrificar Isaac. Isaac era o único filho de Abraão,
no que dizia respeito às promessas. Nem o servo de Abraão, Eliezer, Gênesis 15:2, nem seu filho servo Ismael, contariam. Se Isaac morresse sem descendência, as promessas de Deus falhariam. A presteza de Abraão para sacrificar o filho, cumprindo a ordem de Deus, via nada mais do que da certeza que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, lá no verso 19, né? A ressurreição de Isaac foi somente simbólica, mas os cristãos que morreram pela sua fé aguardavam uma ressurreição literal. Também foi pela fé que Isaac abençoou Jacó e Esaú com relação às coisas que ainda estavam para vir. Verso 20, Isaac falou de um futuro no qual Jacó iria possuir uma terra produtiva e teria domínio sobre todas as nações, incluindo os descendentes de Esaú. Que coisa, né? Em suas bênçãos, Jacó previu que os descendentes do filho mais moço de José iriam superar em número a influência dos filhos mais velhos de José. Que coisa, né? Ele botou a mão, primeiro José pegou a mão direita de Jacó e colocou sobre a cabeça de Manassés, que era o filho mais velho, né? E a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, que era o filho mais novo. Olha que coisa tremenda, como é que Deus usa os seus vasos, os seus instrumentos. Aí Jacó, o que é que fez? Jacó fez isso aqui, cruzou as mãos, botou a mão direita na cabeça de Efraim, né? E a mão esquerda na cabeça de Manassés. Aí José veio corrigir o pai disse, não, Manassés será uma grande nação, mas Efraim será maior. Olha só, queridos, é coisas que eu fico arrepiado de ver o trabalhar de Deus. É que Deus trabalha assim, Deus está presente, Ele está trabalhando com você, está trabalhando comigo. Não estranhe coisas que Deus faz que você não entenda, mas se Deus te deu a direção, vai e faz. Ninguém vai entender, mas você que está ligadinho com Deus, que está sendo usado por Deus, não titubeie, faz o que Deus mostrou a você. Tanto como Jacó, José, foram eles também irmãos mais novos que tinham sido elevados sobre os mais velhos. José relembrou a promessa de Êxodo que foi falada primeiro a Abraão, muito antes do nascimento de Isaac, e que aguardaria cumprimento por mais 4 séculos de opressão. As instruções de José para que seus ossos fossem levados à terra prometida expressam a fé na realidade ainda não vista. Vocês vão ser visitados, o Senhor vai levar vocês. Pega os meus ossos e não deixa que leva para a nossa terra. Que coisa, né? Deus poderoso, o que é fé, o que é crer. Queridos, é isso aí, você não está vendo, há muitas vozes estranhas, às vezes as vozes estranhas e negativas estão na nossa família, estão na nossa igreja, às vezes está até no ministério, mas você crê, fica em humildade na presença de Deus, porque você vai ver tudo se cumprir. Com relação a Moisés, ele explica também o papel da fé, os aspectos proeminentes de fé associados com Moisés são o seu destemor, né? A sua disposição para ser maltratado ao invés de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Moisés tinha tudo para usufruir e desfrutar das primazias, das riquezas do Egito. Mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Mas por quê? Porque ele gostava de sofrer? Não. Porque ele via as promessas de Deus e creu que eram verdade. Glória a Deus! Essa descrição da criança como formosa é uma citação de Êxodo 2:2. Ao vê-lo, os pais de Moisés entenderiam que ele exerceria um papel especial no plano redentor de Deus. Há uma sequência de fé, de resultados, porque toda fé ela vai produzir resultados gloriosos. A decisão de Moisés abandonar os tesouros do pecado e ser maltratado junto com o povo de Deus deveria encorajar os cristãos que perdem os seus patrimônios e sofrem insultos por causa da fé. Não estranhe as suas provas, glorifique a Deus. Amém, querido? Nas provações em que a identificação com Cristo significa a expulsão do arraial, os cristãos devem estar dispostos a sofrer desgraça que Cristo sofreu. Escolha de Moisés exemplificou a certeza daquilo que ele esperava, desde que ele estava olhando para frente e para
o galardão, o fato de ter abandonado o Egito, não ficando amedrontado, é muitas vezes tomado como se referindo à primeira vez que Moisés deixou o Egito. Mas Moisés, após escolher identificar-se com o seu próprio povo contra os egípcios, matou um egípcio e porque temeu, fugiu da presença de Faraó. Portanto, é mais provável que esse versículo refira-se ao Êxodo, época em que Moisés claramente não sentia medo. Se essa segunda interpretação está correta no verso 27, menciona o Êxodo de modo geral, os detalhes como, por exemplo, a Páscoa e a divisão do Mar Vermelho, segundo os versos. Então, queridos, nós vemos aí que todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, elas se cumpriram. A promessa do Redentor, mas vindo a plenitude dos tempos, como está lá em Gálatas, né? Vindo a plenitude, Jesus nasceu de mulher para remir os que estavam debaixo da lei. Ele tinha que cumprir essa promessa: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso quer dizer, tirar o poderio da serpente. Por quê? Porque Jesus veio para reinar. Agora ele veio para cumprir uma missão salvadora, né? Márcia Queiroz, Deus abençoe, querida, bem-vinda, glória a Deus, né? Então está aí, o mundo não era digno desses homens, não é? Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas, é o verso 38. Então estão hoje na galeria dos heróis como exemplo para nós. Por que eles estão na galeria dos heróis? Porque eles foram fiéis, né? Os que andaram pela fé, de fé em fé, obtiveram bom testemunho, não é? Que nos serve de exemplo hoje, mas contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Sabe por quê? A resposta está no versículo 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amados, guarde essa mensagem no teu coração e jamais titubeie, jamais desanime. Diante das provas, não esqueça de 1 Coríntios 10, versículo 13. Mas justo é o Senhor, que não vos permitirá provação, não é tentação que vocês não possam suportar. Antes, pela prova, pela tentação, vos dará escape. Assim, estou terminando essa aula do capítulo 11. Deus abençoe vocês. E eu vou chamar agora o nosso louvor. Abra o seu cantor aí no 137 e vamos agora adorar o Senhor com este louvor. 137 é do cantor cristão. Amém, queridos? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos? Deus te abençoe, você que esteve comigo nesta aula, que ela tenha abençoado a sua vida e que você passe pelas provas cantando, não é? É a aprovação, né? Eu vou pedir o meu editor que coloque no final de novo o hino Rompendo em Fé, porque é rompendo em fé que nós vamos chegar e tomar posse de toda a glória que o Senhor tem preparado para nós. Aqui é provas, aqui são lutas, mas nós, como disse, quero levar minha cruz para trocar por uma coroa. Minha cruz também vou levar, é o 291 da harpa que nós usamos muito na Santa Ceia. Amém, queridos? Nós vamos agora conhecer os nossos
aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. Deus te abençoe e o multiplique muitos anos. E agora nós vamos recitar o versículo do aniversariante, o Salmo 90, versículo 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, a você e todos que estão comigo. Nós vamos orar encerrando. Não esqueça, às 12 horas nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Mas São Miguel estará também fazendo o seu culto público. Hoje é o culto de missões. Nós vamos estar levantando recursos para manter os nossos missionários que estão levando essa palavra no campo. Não esqueça da sua oferta de missões. Amém, queridos? Então, todo o Ministério de São Miguel Paulista, todas as igrejas do Ministério, hoje é o dia de oferta para missões. Temos alguns missionários no campo, levando a palavra, abrindo frentes de trabalho. Isso é uma glória muito grande e nós temos o prazer e o privilégio de estar cooperando com eles. Amém, querido? Não esqueça. E também nós vamos ter o nosso culto, como dissemos, de missões, que será público para vocês. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos, meditando na tua palavra. Abençoe todos eles que estão comigo, aqueles que vão assistir depois através dos grupos, te peço abençoar também. Se algum pedido de oração foi colocado, Pai, te peço atender por misericórdia, porque tu és um Deus de misericórdias. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por todos que estão e dos que estarão assistindo. Também te peço abençoar os nossos aniversariantes. Ó Deus, abençoe que eles possam viver na tua presença, alegres por servir um Deus de promessas. Fica conosco, prepara-nos para as reuniões presenciais e que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Está aí Osias Rodrigues. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Até um próximo encontro. Fiquem na paz. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Como ousadia, como vento sobrenatural. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas
mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. E todas as coisas cooperam. Havia um consenso e concordância, me ajuda aqui o meu presidente Paulo Roberto. Chegamos ali a um consenso e consenso, do meu ponto de vista, de que a nossa sucursal, por igreja e congregação, quem quiser e puder auxiliar nessa parte, pudesse estar cooperando mensalmente com um valor mínimo de R$150, né? R$150. Hoje nós temos na sucursal, são 27 igrejas. Na sucursal do Ipalha da Memória, são 27 igrejas. Lá, você conta aqui, né? Acredito que é isso mesmo. Se 27 igrejas cooperassem, 20 igrejas, né, com R$150, nós teríamos R$3.000 da sucursal para esse fim, para esse propósito. Sendo que não pesaria, não pesa para ninguém R$150. Pode ser até uma oferta pessoal, não uma oferta da igreja em si, mas R$150, né, por igreja e congregações. Se assim fosse, contando igrejas e congregações, nós chegamos aí próximo dos 60, né? Se fossem 60 portas abertas, né, aproximadamente, quanto nós teríamos? Aqueles que Te amam, levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Te amo, Te amo, Te amo. Sei que estás comigo,